Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 15 de janeiro e por aqui começa mais uma edição do Jornal Últimas Notícias com os seguintes destaques. Serão investidos R$860 mil na compra das novas cadeiras para a Câmara de Vereadores aqui de Bento Gonçalves. Será que a galera não exagerou? Se formos dividir esse montante, custaria em torno de 2.300 cada cadeira. E você sabe quem vai pagar isso? É o contribuinte. Vamos abordar também a operação que aconteceu ontem e hoje com o Banco Master, pois as falcatruas continuam. O micro-ônibus perde o freio e causa um gravíssimo acidente aqui em Bento Gonçalves. Vamos abordar esse assunto. Depois que nós falamos também do monitoramento do PIS, lembra? Aqui no jornal, a Receita Federal lançou uma nota e disse que não vai cobrar taxas sobre o PIX. Sabe o que me parece? Me parece aquela promessa da picanha. Só falácias no momento em que eles se apertam. Tu vai ver se eles não vão começar a cobrar aí. Como a taxação das blusinhas, você lembra da Shopee? Também vamos falar dos destaques da dupla Grenal, do vexame de ontem e do jogo do Inter de hoje. Esses são alguns assuntos que iremos abordar no Jornal de Umas Notícias com a apresentação de Ednei Paine. Diretamente aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Começamos o Jornal Últimas Notícias dizendo que hoje vai pegar fogo. Temos várias notícias aí, principalmente essa que está aqui, empossada aqui atrás de mim. Essas cadeiras, hoje a gente vai falar das cadeiras da nova Câmara de Vereadores. Bom, vamos falar de política. Também vamos pegar pesado na política. Vamos falar do caso do dia 8 de janeiro. Mas não desse 8 de janeiro que você está pensando. Vamos falar do 8 de janeiro de 2026, quando um jovem iraniano foi preso e condenado à morte por discordar dos ayatolás. Neste dia, por esse jovem se manifestar contrário à democracia de seu país, o Irã, ele foi condenado à morte. O nome dele é Ifran Soltani. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, condenado à morte. Olha só, esse jovem, este é o nome mais conhecido das mortes que nós falamos aqui. Nós falamos dele ontem no Bloco Político, pois ele tinha ideias, deve ter ainda, né, ideias contrárias ao seu governo. E ele foi preso também dia 8 de janeiro. Ele é o jovem iraniano que foi condenado à morte. E até o momento não temos a informação se aconteceu ou não essa execução. Se ela foi adiada, se ele foi liberado. Porque os Estados Unidos também deu uma apertadinha lá nos ayatolás. E não sei aí o motivo aí. Que talvez tenha liberado ou talvez tenha executado esse rapaz aí que você acabou de ver. Não temos ainda essa informação. Foi ele, apenas ele não concordar com o modelo político iraniano, que aconteceu todo esse sistema. Você sabe como é perigoso protestar lá no Irã, né? Aqui no Brasil também é perigoso. Lá ele foi detido e não teve acesso a advogados. Já foi condenado à pena de morte sem ter direito à defesa. Daí o que a corte iraniana fez? Deu 10 minutos para ele se despedir da família. Será que esse caso não te lembrou alguma coisa? Aquela manifestação no dia 8 de janeiro aqui no Brasil? Muita gente foi presa lá.
alguns até mortos. Estas pessoas aí não tiveram acesso devido ao processo legal. Os advogados não tiveram acesso, os advogados dos manifestantes não tiveram acesso aos processos. Eles não sabiam o que estavam enfrentando e tiveram condenações absurdas. E é simples assim: discordar do governo, ou da morte, ou da cadeia. E até aqui no Brasil acontece isso. Vamos falar de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. Pessoal, o Grêmio mudou completamente o time de sábado para ontem. Atuou de forma muito ruim. Um time que teve a presença de atletas de valor em campo. Atletas que já defenderam a seleção brasileira. Uma equipe que chutou 2 vezes em direção ao gol adversário. Duelando com um time que disputará em 2026 a Série B. Bom, tem que ser uma desculpa aí bem grande, né? Não tem preço. Até o técnico Luiz Castro admitiu que a equipe foi bem fraca. E agora é só planejar de novo, né? O jogo de sábado. Pois tem bastantes atletas que ainda não participaram. O TT, o enamorado, o Everton, que chega amanhã, né? Daqui a pouco eu vou falar dele. São vários atletas de alto nível que podem entrar em campo. Bom, agora é bola pra frente, pois perder faz parte do processo. O goleiro Everton foi anunciado de forma oficial e já deve chegar a Porto Alegre ainda amanhã. Amanhã de manhã, na parte da manhã, ele deve estar em Porto Alegre. E a parte colorada que entrará em campo no Paço da Areia hoje às 19 horas marcará a estreia de Paulo Pesolano. O uruguaio era para estrear mais para frente, mas sentiu a necessidade de antecipar a sua estreia. Essa estreia preparou uma escalação mista. E também temos que ver aí que da Rússia... o Monson é um time, antes de falar da Rússia, o Monson é um time da Série C. Lá da praia, então... Por isso que vão jogar no Paço da Areia. E da Rússia para o Internacional, o reforço colorado que chega é Rodrigo Villagra. É um argentino e virá o Internacional por empréstimo até dezembro. Mas pertence ao SK da Rússia. E de lá também vai vir um... do país guerrilheiro, né? A Rússia é um país de guerra. Deve chegar um centroavante chamado Alejandro. Vamos ver aí o que vai acontecer e o que der hoje no jogo contra Internacional e Monson. Amanhã a gente apresentará para vocês aqui no Jornal Últimas Notícias. Tá, pessoal? Esse foi o Bloco Esportivo. O Bloco Esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é que nos tem dado aquele apoio na parte esportiva do Jornal Últimas Notícias. E hoje, no jornal de hoje,
iremos abordar um tema que está se tornando corriqueiro em todos os cantos do país. Pois hoje eu acordei com todos os noticiários do Brasil falando a mesma coisa. E sim, é sobre as falcatruas do Banco Master. Você deve saber isso. A probabilidade dele ainda estar aplicando golpes em alguns desavisados é muito grande. Sabemos que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, está preso. Tá, né? Mas está preso em sua bela casa, lá em São Paulo. E é por isso que eu fico intrigado às vezes com a justiça brasileira, que atua em diversas em frentes diferentes com a mesma praticidade de situação. Pois um homem que dá um golpe de milhares em milhares de brasileiros, aliás, o maior golpe financeiro da história bancária da nação, que chegou a roubar 41 bilhões de reais, e está preso em sua residência com todas as mordomias. E em outro caso, também julgado pelo Supremo, sem ter provas cabais, que se baseia pela delação de uma pessoa que foi coagida e está em uma cadeia com pouquíssimos metros quadrados, quase uma solitária, que fez várias cirurgias recentemente e não pode ter acompanhamento diurno e noturno de médico ou qualquer outro especialista, tipo enfermeiros ou familiares. E só pode ter visita se o ministro autorizar. No caso, se ele não autorizar, nada acontece. Opa, esse mesmo ministro está envolvido no caso que prendeu esse cidadão? E esse ministro também é a vítima, também é o relator, também é o investigador, também é o executor do caso e tudo mais que se possa imaginar. Só ali desqualificaria o inquérito. Mas não vamos nos aprofundar. Foi só para você entender como duas situações com pesos diferentes, mas iguais, se fundem em relação ao judiciário brasileiro. Mas a nossa pauta é a seguinte: uma nova fase da operação da Polícia Federal foi desencadeada, pois a PF acha que Vorcaro ainda está fazendo falcatruas com dinheiro alheio. Então os agentes fizeram buscas em endereços de parentes de Daniel Vorcaro. Apreenderam o celular do empresário Nelson Tanuri antes que ele fizesse um voo até Curitiba. O foco dessa investigação é saber se o Banco Master usou fundos de investimentos para operações fraudulentas e desviaram recursos para que os investigados tivessem uma mãozinha, uma mesadinha. Os policiais investigam se Tanuri era sócio oculto de Vorcaro. Ele é conhecido por investir em empresas em crise, em quase falência. Ele investe em setores como energia, saúde, petróleo e telecomunicações. Também nessa mesma pegada, o cunhado de Vorcaro, Zetel. Zetel é um pastor evangélico, né? Ele foi detido no aeroporto quando tentava embarcar para Dubai. Olha só quantos pastores evangélicos têm de poder, né? Podem ir para Dubai? Não. Só os mais ricos, né? O Valdomiro, o Edir Macedo, o R.R. Soares, esses podem ir, né? Não leram a Bíblia, que é para distribuir aquilo que eles têm com os mais pobres? São alguns poucos pastores ricos que fazem esse tipo de viagem, bancadas por seus fiéis. Mistérios da Bíblia, né? Zetel também, além de pastor, é financiador de campanhas políticas. Em 22 foi o maior doador individual das campanhas de reeleição de Bolsonaro e de Tarcísio de Freitas, para que concorreu ao governo de São Paulo. Ao todo foram cumpridos nessa operação 42 mandatos de busca e apreensão em empresas ligadas a Daniel Vorcaro.
A operação visou desarticular qualquer vestígio de novas irregularidades e recolher provas. Na casa do dono do Banco Master, sabe o que a polícia achou? Achou mais 100 mil reais em dinheiro vivo. Qualquer um tem 100 mil reais em dinheiro vivo em casa, né? Achou mais carros importados e relógios de luxo. Durante a operação da polícia foram apreendidos 665 mil reais em espécie, em dinheiro. 26 veículos de luxo, além de 39 celulares. Olha aí, a galera não larga o osso, hein? Que coisa! Depois do bloco comercial vamos falar desse mesmo assunto, mas sobre o ministro Dias Toffoli. Eu falei que ia ficar mais complicado, né? Fica aí que é bem rapidinho. Vamos a um pequeno intervalo e já estaremos de volta. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness dando apoio aí ao Jornal Últimas Notícias, que hoje vamos falar aí de falcatrua mais um pouquinho. Mais bastante, né? Temos aí mais duas falcatruas complicadas aí que nós vamos explicar para vocês. Vamos falar então, porque essa próxima fase da investigação sobre o Banco Master, que ainda corre sobre sigilo, expôs algumas divergências entre os relator do caso e a Polícia Federal. Na decisão de ontem, o ministro Dias Toffoli, relator do caso do Banco Master, ele determinou que todo o material apreendido fosse encaminhado para a Procuradoria-Geral da República. Mas antes dessa decisão, ele tinha definido que todas as provas deveriam ser encaminhadas e lacradas e guardadas na sede do Supremo em Brasília. Ô ministro, como é que iria lacrar as provas sem destrinchá-las antes? Sem desvendá-las? Sem ver para quem que essa galera ligou? Os contatos? O gabinete do ministro disse que o objetivo era preservar as provas. Olha ali, né? E para essa primeira decisão que chamou a atenção dos investigadores, porque na prática os peritos da Polícia Federal não poderiam extrair os dados dos aparelhos eletrônicos apreendidos. Então o diretor da Polícia Federal pediu exclusivamente para Toffoli que reconsiderasse a decisão e o ministro acatou. Destes aparelhos que eu falei, 5 deles estavam em poder de Daniel Vorcaro. Como é que pode, né? Os ministros do Supremo sempre pedem para ninguém entrar em contato com ninguém e acharam 5 aparelhos em poder de Daniel Vorcaro? Outra incógnita do caso, né? É que um idoso debilitado por causa de cirurgias, encarcerado em uma solitária, chamado Jair Bolsonaro, não pode ter aparelhos celulares. E Vorcaro tinha 5. Isso é no mínimo estranho, né? Olha só essa controvérsia. Lula, quando estava preso em Curitiba, além de poder ter relações íntimas com uma namorada que ele achou na cadeia, que hoje é sua esposa, podia fazer reuniões políticas no seu encarceramento. E nessa ocasião, Jair Messias Bolsonaro, que também está, que é ex-presidente, também foi encarcerado, não pode receber visitas sem o aval do ministro do Supremo. São 2 medidas idênticas com 2 pesos diferentes. Hoje decidimos fazer essa reportagem para você ver que o judiciário pensa como o setor político e não pode ser assim. E não se assuste se Alexandre de Moraes, olha o que eu vou dizer,
E eu já tinha cantado a pedra muito antes do Bolsonaro ser preso. Que ele ia ser preso se fosse julgado por Alexandre de Moraes. E agora eu vou dizer uma outra coisa. Alexandre de Moraes vai arrumar um jeito de impedir a candidatura do filho de Bolsonaro. Será que eu estou certo? Ou será que é apenas um devaneio meu? Bom, saímos agora do Banco Master, você já viu todas as falcatruas que eles fizeram, né? Vamos falar as rapidinhas para fechar o jornal de hoje. A Receita Federal volta a negar taxação do Pix e alerta para golpes. As informações ganham força nas redes sociais após o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, publicar um vídeo que afirma que o governo voltará a monitorar o Pix. Eu acho que ele nunca parou de monitorar o Pix. Bom, pessoal, tenho certeza que a Receita Federal disse que não vai taxar, mas eu não falei em taxar. Eu falei que o Banco Central iria monitorar todo mundo que tivesse Pix. Se achar que a galera tem muito dinheiro, vai dar problema. E eu acho até que vão taxar o Pix. Não agora, pois o governo está com contas impagáveis, quebrando as estatais. Sim, estão devendo dinheiro até não poder mais. Como aquela picanha que não veio, você lembra? Era uma promessa, né? E essa é outra promessa de não taxar o Pix. E tenho certeza que vai ser taxado sim. Se apertar um pouquinho mais o bolso do governo, eles vão cobrar umas taxinhas como cobraram na Shopee. Bom, outra notícia que movimentou amanhã é a capital do vinho. Teve um grande acidente de um micro-ônibus aqui, em uma rua que não tinha autorização para circular veículos. Ela foi aberta por particulares e a prefeitura tinha solicitado o fechamento dessa via ainda no mês passado. Então o micro-ônibus hoje de manhã perdeu os freios e só foi parar após colidir aí em um matagal, né, cair para baixo, ó, no final da rua Arlindo Menegoto, no bairro Barracão. Deixa eu botar aqui para vocês verem como é que foi o acidente. Olha aí o pessoal aí retirando aí os... Olha o tamanho dessa lomba, pessoal. Olha o tamanho dessa lomba. Bom, as informações iniciais apontavam que tinha 30 passageiros que seriam levados para a colheita da uva ali em Pinto Bandeira. E 2 tiveram ferimentos mais graves. Um, pelo que nos informou o Hospital Taquini, está passando por cirurgia. E outras 28 pessoas também sofreram ferimentos, mas foram medicadas no local, não é muito grave. Diversas ambulâncias e serviço de atendimento móvel de urgência do Corpo de Bombeiros foram destacados para atender a ocorrência. A grande maioria dos passageiros sofreu apenas ferimentos leves. Ninguém morreu até o momento. Falei que nós íamos falar de treta, né? Dá uma olhada no que tem atrás de mim aqui, ó. O assunto que vamos falar agora é muito delicado. Há muito tempo nós viemos falando aqui no Jornal Últimas Notícias sobre a nova Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves e que ela tem gerado muita polêmica. Até a metade do ano passado era para se tornar uma escola infantil e depois a galera voltou atrás e voltou a ser a Câmara de Vereadores. Também teve polêmica no ar-condicionado, que foi gasto muito dinheiro, no jardim da frente também, que foi gasto muito dinheiro. Bom, como eu falei, muita polêmica. E até agora, eu vou dizer para vocês, que saiu no Diário Oficial do município ontem, né? Que o município adquiriu 365 cadeiras para compor o mobiliário da nova Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, com valor em média de R$ 2.300 cada cadeira. É claro que umas custam mais caro, outras custam menos, né?
Mas a média que nós chegamos é R$ 2.300. O poder público então vai investir R$ 860 mil em cadeiras. Será que não é um pouquinho demais? Essa é a nova Casa do Povo, que vai sair o preço de um palácio, literalmente, né? O preço de um palácio. Para essa galera aí, tem que ficar atenta. Essa galera que gosta de gastar dinheiro, pois a soberba é um dos 7 pecados capitais. Você sabia disso? Presta atenção no que eu vou te dizer. Só lembrando que hoje o presidente da Câmara de Vereadores de São João da Ortiga foi preso por falcatruas. E também em outra operação, a polícia cumpriu um mandato de busca e apreensão no município chamado Pirapó. Alvo aí era um ex-prefeito do município. Então, essa é a galera aí que apronta com as contas públicas. E se você gasta muito aqui em Bento Gonçalves, fica de orelha em pé, porque tem muita gente de olho em você. Para saber mais detalhes das cadeiras, os modelos que elas são, aqui no canal oficial do Jornal Últimas Notícias, pega aí esse QR Code, esse código QR que está aí ao lado, e vá até a descrição desse vídeo no YouTube. E ali você vai saber tudo, como funciona cada cadeira, quanto custa, os ornamentais, por que a cadeira do presidente da Câmara é diferente de todas, ela é um pouquinho mais cara. Então tá, pessoal. Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta amanhã. Tchau!